Olá, acadêmicos. Olha aqui nós novamente, né? Para que a gente possa estar aí passando para vocês alguns conceitos das nossas aulas ou das aulas seguintes aí do nosso material complementar, nosso material didático. Pessoal, hoje nós estaremos trabalhando com um tema também, claro, do raciocínio lógico e com alguns cognitivos também que a gente não abordou ou abordou parcialmente em outras aulas, tá? Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Proposições envolvendo os conectivos condicional, bicondicional, disjunção exclusiva. Então nós vamos trabalhar essas relações aí, esses conectivos, só que sempre, pessoal, com aquela mesma linha de raciocínio que nós fizemos na aulinha passada. Qual foi? Na aula passada foi negação, disjunção e conjunção. Então vamos manter essa mesma linha de raciocínio e, é claro, para cada uma dessas que a gente vai estar vendo agora, também existe uma relação para você identificar a sua tabela verdade, tá? E para você analisar os problemas que são propostos. Vamos lá? Então veja só, condicional. O que quer dizer condicional? Você está condicionando alguém, né, em relação a uma outra sentença. E o símbolo de condicional, pessoal, veja aí, é essa seta aqui, ó, condicional, que a gente lê se ou então, né? As duas palavras pode acontecer de você ter no meio de uma frase. Então, apareceu esse se e então, quer dizer que você tem um condicional. Lembra que lá na negação era não, nenhum, não é isso? Na conjunção, você tinha quem? O i, e na disjunção você tinha o ou, beleza? Então, vamos ver aí, olha. Na condicional, temos que a proposição P, conjunto, está contida na proposição Q, conjunto. A proposição condicional é representada por se e então, e tem o seu valor lógico representado na tabela a seguir. Então, veja só, estou dizendo aí o seguinte, que eu tenho o conjunto P, que é uma proposição, ela está contida no conjunto Q. Vamos começar a analisar a partir disso daí, ok? Vamos ver como é que ficaria essa relação aí. Primeiro, o que eu tenho que entender ou lembrar para trabalhar a condicional? Existe uma relação matemática, né? Que a gente vai ter que trabalhar. A tabela verdade na condicional, pessoal, ela tem um critério específico. Veja, o valor lógico P condicional Q só será falso se P for verdadeiro e Q for falso. Ou seja, na condicional, para que você tenha uma relação falsa, o que acontece? A primeira condição tem que ser verdadeira, ou a primeira proposição verdadeira, e a segunda tem que ser falsa. Qualquer outro modelo que você tiver, ela sempre vai ser verdadeira. Então, o que eu aconselho a vocês? Voltem naqueles vídeos das nossas aulas passadas e vão anotando isso aí, pessoal, porque isso aí vai ser fundamental para ajudar vocês a analisar problemas que serão propostos, beleza? Então, novamente, olha só a nossa tabela. Se eu tenho verdadeiro, verdadeiro, na condicional verdadeiro, verdadeiro, falso, primeiro verdadeiro, segundo falso, ela sempre será falsa. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, novamente, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa, beleza? Vamos analisar aí, olha. Primeira condição, eu tenho essa relação aqui, ó, esse esquema, esse diagrama. Então, eu tenho o número 1 pertence a P. Logo, temos uma verdade, está aqui. O número 1 pertence a Q. Também é verdade, porque se P está contido em Q, o 1 também pertence a Q. Correto? Logo, o que acontece? Se eu tenho verdadeiro, verdadeiro, na condicional, isso dá o quê? Verdadeiro. Para que dê falso, a primeira é verdadeira e a segunda, falsa. Vamos ver o segundo exemplo aí? Veja. O número 1 pertence a P. Verdadeiro. O número 1 não pertence a Q. Isso é falso. Veja, quando você tem na condicional primeira verdadeira e a segunda falsa, quer dizer que a sua condicional ela é falsa. Beleza? Outro exemplo, olha. O número 1 pertence a P. Isso é falso, porque ele só pertence a Q. O número 1 pertence a Q. Verdadeiro. Então, eu tenho a primeira proposição, falso. A segunda proposição, verdadeiro. Só que, na condicional, a primeira tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa, para que essa condição seja o quê?
falsa. Então, nesse caso, nós temos que ela é verdadeira. Vendo? Se vocês lembrarem esses conceitos, pessoal, vocês conseguem destrinchar ou resolver qualquer exercício que envolva o raciocínio lógico. Outro exemplo, olha. Número 1 pertence a P. Falso. Ele não pertence a P. O número 1 pertence a Q. Também é falso. Ele não está contido aqui. Se eu tenho falso e falso na condicional, o que acontece? Ela prevalece verdadeiro. Lembrando novamente, na condicional, para que seja falso, primeira verdadeira, segunda falsa. Qualquer outra relação que você tiver, isso aí vai dar verdadeiro. Tranquilo? Vamos ver o que mais nós temos? Bom, pessoal, nós temos um exemplo. Veja, se Brasília é a capital do Brasil, então 2 é um número primo. Bom, se nós começarmos a analisar, primeira proposição, que eu chamei de P, Brasília é capital do Brasil, verdadeiro. 2, que é a segunda proposição, olha, proposição Q, 2 é um número primo, verdadeiro. Como eu tenho duas proposições verdadeiras, quer dizer que a condicional entre eles vai ser o quê? Verdadeiro. Porque para que seja falsa, tem que ser o quê? Primeira verdadeira e a segunda falsa. E exatamente nessa ordem. Beleza? Pessoal, outro conectivo que a gente tem, que é do bicondicional. O que quer dizer bicondicional? Vocês também já trabalham isso aí demais, né? Até com símbolos. Então, é o se somente se. Até faltou uma vírgula aqui, tá, pessoal? Se somente se. Quer dizer o quê? Tem que ser um e o outro ao mesmo tempo. Porque se não for, ela deixa de ser o quê? Bicondicional. Ok? Então, veja só, também existe uma relação, pessoal, também existe uma relação para que você possa montar a tabela verdade. Veja aí, olha. Chama-se de proposição bicondicional a ligação entre duas proposições por meio de um conectivo se e somente se, que é, olha só, esse símbolo aqui. Ok? Veja, o que tem que estar gravado aí na mente de vocês? Vamos gravar isso aí no HD, hein? Olha aí, o valor lógico P bicondicional a Q só será verdade se ambos forem iguais. Então lembra, olha, bicondicional. Se eles forem iguais, quer dizer que eu tenho uma bicondicional verdadeira. Se eles forem diferentes, não me interessa a ordem, essa bicondicional passa a ser falsa. Olha aí na nossa tabelinha, olha. Primeira linha, verdade, verdade, as duas iguais, verdadeira. Verdade e falsa, diferentes, falsa. Falso, verdade, diferentes, falsa. Falso, falso, eu tenho verdade. Entendeu? Então, na bicondicional, o que acontece? Para que ela seja verdadeira, as duas proposições têm que ser iguais. Tem que ser iguais. Beleza? Vamos ver aí? Olha aí, eu até circulei, né? Para depois vocês estarem relembrando. Ixi, eu colocou 2 duplicados, mas vamos lá. Pessoal, bicondicional. Vamos ver um exemplo, olha só. Primeiro, para que você tenha bicondicional, o que tem que lembrar? Os conjuntos, né? Tem que ser iguais. Não tem jeito, né? Então, olha só. Nesse primeiro caso, 1 pertence a P, isso é verdade. 1 pertence a Q, também é verdade. Verdade, verdade, bicondicional, ela é verdade, porque são iguais as proposições. Ok? Outro exemplo. Veja. Opa, esse 1 aqui tinha que estar de fora, né, pessoal? Mas vamos lá, ó. O número 1 pertence a P, verdadeiro. O número 1 pertence a Q, isso é falso. Tá? Então, se eu considerar, pessoal, aqui depois eu vou postar para vocês lá uma erratinha desse símbolo aqui, tá? Desse símbolo aqui. Na verdade, eu estou considerando, olha, ó, 1 pertence a P, ele está aqui. O 1 não pertence a Q, tá? Então, vamos lá, ó. O 1 não pertence a Q. Isso é falso, porque o 1 está aqui, ó. Correto? O 1 está aqui. Então, se ele, ó, primeiro é verdadeiro e a segunda é falsa. Se elas são diferentes, o que acontece? A condicional, a bicondicional passa a ser falsa. Beleza? Ok? Então, vou corrigir aqui novamente, pessoal. Ó, veja, voltando aí. O número 1 pertence a P? Pertence, verdadeiro. Aqui eu estou colocando uma proposição. O número 1 não pertence a P. Não, é mentira. O número 1 pertence a Q também. Não é isso? Então, essa proposição aqui foi falsa.
verdadeiro e falso, na bicondicional, o que acontece? Ela dá falso. Beleza? Outro exemplo, olha. O número 1 pertence a P. Falso. O número 1 pertence a Q. Isso também é falso. Não é isso? Então, veja só. Se é falso e falso, elas são iguais. Se são iguais, quer dizer que na bicondicional ela é verdadeira. Beleza? Um exemplo aí, olha só. Julgue os argumentos a seguir se as orações refletem a realidade. Aí tem a questão, pessoal. Você vai trabalhar, às vezes, só com símbolos ou você trabalha com realidade. E aí você tem que analisar toda a proposição e também os conectivos. Então, veja só. Primeira proposição, né? Lisboa é a capital de Portugal, se e somente se. Então, a bicondicional. Tiradentes foi enforcado. Veja. Se você analisar a primeira condição, ou a primeira proposição, ela é verdadeira. A segunda proposição também é verdadeira. Não é isso? E na bicondicional, se e somente se elas são iguais, logo eu tenho verdadeiro. Não é isso? Segunda, a Terra é quadrada, se e somente se, 3,5 é um número inteiro. Então vamos lá. Terra é quadrada? Falsa. Primeira proposição falsa. 3,5 é um número inteiro? Também é falso. Então, quer dizer, tem um falso e falso. Quando eu analiso isso aí na bicondicional, olha só, se somente se, quer dizer o quê? Que isso aí vai dar verdadeiro. Duas iguais, verdadeiro. Se elas forem diferentes, ela passa a ser falsa. Olha, o Brasil foi campeão mundial em 1994. Se somente se, o 1 é um número primo. Então vamos lá. Brasil foi campeão em 1994? Verdadeiro. O 1 é um número primo, pessoal? Isso é falso. O 1 não é um número primo. Então, verdadeiro e falso na bicondicional, se somente se, o que acontece? Nós temos que ela vai ser falsa. Quarto aí, olha, 3 é um par, se e somente se, 1 é primo. Então veja só, nesse caso, 3 é par? Não. 1 é um número primo? Não. Quer dizer o quê? Que eu tenho aí que essa proposição, né? Ou esse conectivo, essa junção do conectivo aí, vai dar o quê? Uma bicondicional verdadeira, porque as duas são iguais. Tranquilo? E aí, se nós fôssemos analisar qual alternativa seria correta, só lembrando, vou voltar lá, tá, pessoal? Ó, primeira verdadeira, segunda falsa, terceira falsa, não é? E quarta verdadeira. Então seria, quem aqui é a nossa alternativa? Seria a letra C, né? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aí, pessoal. Nós temos agora a disjunção exclusiva. Tá? O que é essa disjunção exclusiva? É quando você vai trabalhar ou. Ou. O valor lógico ou P ou Q só será verdade se ambos forem diferentes. Então, aqui tem um caso. Você só vai ter a tabela só vai ser verdadeira se ambos forem diferentes. Então, olha na tabela. Verdadeiro, verdadeiro, deu falso porque são iguais. Verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, porque são diferentes. Falso, falso, verdadeiro. Então, essa relação da disjunção também funciona da mesma forma. Tá? Então, se vocês pegarem aquelas relações que nós fizemos lá para bicondicional e condicional e aplicar, vai dar a mesma coisa. Sempre que você analisar ou tiver ou, esse símbolo aí, pessoal, ó, ou escrito ou, o que acontece? Você tem uma disjunção exclusiva. Então, se as duas forem iguais, você vai ter sempre falso. Se as duas forem diferentes, a resposta sempre vai ser verdadeira. Beleza? Pessoal, fica aí um abraço e até a nossa próxima aulinha.